já no pré-modernismo, né, que não tem muita definição coerente entre eles, né, mas com grandes artistas aí na poesia, Augusto dos Anjos, né, o Monteiro Lobato, Euclides da Cunha. Acho que isso a gente viu esse ano, inclusive, no começo do ano. As vanguardas europeias e o pré-modernismo. E aí a gente entra na arte moderna no Brasil, né, não só na literatura, né, mas é um movimento multidisciplinar que se instaura principalmente aí a partir da semana de 1922, negando a arte parnasiana e com uma influência das vanguardas europeias, mas com um olhar para o primitivismo original, né, da cultura brasileira, que é bastante interessante também, com artistas aí como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o Di Cavalcante, Vila Lobos na música, né, e tantos outros. Depois nós temos o modernismo dividido em 3 fases, né? Essa primeira, chamada de modernismo heróico também, né, que é essa introdução um pouco mais rebelde, né? Depois a segunda fase aí com alguns dos maiores escritores aí de todos os tempos no país, né? Como o próprio Vinícius de Moraes, né? Como o Carlos Drummond de Andrade, uma primeira grande poeta da história da literatura brasileira que se estuda, né, no cânone literário, que é a Cecília Meirelles. E aí a gente chega na terceira fase do modernismo, também chamado de geração de 45, e que alguns chamam até de neocarnasianas, e alguns chamam de geração pós-moderna, né? Porque, na verdade, a terceira fase do modernismo ela meio que se descola, né, daquela rebeldia da primeira fase, ou mesmo daquele amadurecimento da segunda, assim, voltando, né, a um certo formalismo, mas é um formalismo criativo, né? Não é um formalismo... e muitas vezes é um formalismo extremamente criativo e crítico, né? Com autores aí como João Cabral de Melo Neto, né, no Morte e Vida Severina, que faz uma leitura crítica maravilhosa da realidade sertaneja no Nordeste do Brasil, né? Como João Guimarães Rosa, que para mim tem a maior obra da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, né, que fala do sertão de Minas Gerais, com uma série de inventividades poéticas na prosa, né? A sua prosa poética rosiana, muito bacana. Ou mesmo a Clarice Lispector, né, e as suas epifanias que dialogam aí com o intimismo cotidiano da vida nacional, que é também considerada das maiores autoras do mundo de todos os tempos, né? Clarice é uma coisa absurda, né? E aí nós nos direcionamos aí para a literatura contemporânea. Mas antes da literatura contemporânea propriamente dita, é importante que a gente fale de alguns movimentos que ficaram de fora, alguns que está inserido na segunda fase do modernismo, mas não é literário, né? Por isso que eu não entrei, mas tem a ver com uma grande figura, e eu vou começar falando delas, depois eu vou entrar nas outras, né? Qual é a grande figura que eu falei agora há pouco, que ajuda a inaugurar esse período aí de um movimento cultural, musical, que é conhecido no mundo inteiro, talvez seja a maior exportação de cultura nacional, desde sempre, né, de Carmen Miranda e tal, é a bossa nova. E o Enem gosta de falar de bossa nova, então é importante que a gente saiba entender do que está falando quando a gente fala de bossa nova, né? A bossa nova é um movimento musical, né, que começou ali no final da década de 50, 58, final de 50, começo de 60, e causou uma verdadeira revolução, né? Qual é a grande revolução musical? Por que em qualquer conservatório de música do mundo que você for estudar música hoje, você vai estudar a bossa nova, né? Qual que é a grande inventividade que está relacionado a esse movimento cultural, né? Que foi capitaneado aí, né, por músicos aí como João Gilberto, né, que com sua pegada no violão, como Antônio Carlos Jobim, né, o maestro soberano, como diria o Chico Buarque, que também teve uma participação com a sua inventividade musical, mas muito grande nesse movimento, e um grande poeta que uniu, né, a literatura, a poesia do livro com a música popular.
né, que é esse cara aí que todo mundo conhece, né, tão famoso, tão homenageado desde sempre, para sempre, que é como ele mesmo se classifica, né, poeta e diplomata, o branco mais preto no Brasil, né, ele fala assim, na linha direta de Xangô. Eu gosto quando ele dialoga com essas culturas afro-brasileiras e tal, nos seus afro-sambas também, com Baden Powell depois, que tem influência da Bossa Nova, mas já não é propriamente a Bossa Nova, que é o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes é o cara dessa junção música popular e poesia, e esses são os três grandes nomes da Bossa Nova. O que você tem que sempre lembrar que a Bossa Nova fez do ponto de vista estético musical e que o fez tão revolucionário? Ele, num gesto antropofágico, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de ser uma síntese, mas não ele não dialoga com a ideia da antropofagia, por exemplo, como a poesia marginal e o tropicalismo vai fazer. Mas ele faz um gesto antropofágico na medida em que ele mistura duas músicas negras, né, essencialmente negras, e acho isso importante falar como é que essas coisas bonitas surgem, né, da cultura afro-americana e afro-brasileira. Quando eu falo afro-americano, estou falando afro-estadunidense, né? Que a gente é América também. Que foi o jazz, né? O jazz e o blues, que são da onde veio o rock and roll, né? Da onde veio tanta coisa bacana. E a bossa nova, musicalmente falando, ela mistura, né, a batida do jazz, a pegada criativa do jazz, o improviso do jazz, por um lado, e por outro lado, ela sintetiza isso com o samba brasileiro. Olha que doideira. Quer dizer, pega duas das coisas mais doidas que já inventaram e mistura. E vira. E com uma poesia grandiosa de um cara como Vinícius de Moraes, falando aí da Zona Sul, principalmente do Rio de Janeiro, e posteriormente dialogando também com as religiões afro-brasileiras e tal. E é muito interessante. Né? Qualquer pessoa no mundo conhece Garoto de Ipanema. Repara. Todo mundo aí conhece, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tem uma poesia toda romântica, né? Porque ela fala, o Vinícius de Moraes é um grande, como a gente falou, quando a gente está estudando a segunda fase, o Vinícius de Moraes é o grande poeta do amor, né? Ele é o cara que fala ele casou 9 vezes, né? Não sei o quê. O cara, não por acaso, uma das grandes frases dele é: tristeza não tem fim, felicidade sim, né? A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Essa música muito famosa do Vinícius, assim como tantas outras, né? E que falam de amor de forma bonita e ao mesmo tempo de forma triste. Né? E o amor é meio triste mesmo, né, galera? Vamos combinar. Eu não vou ficar falando isso hoje pra vocês ficarem chateados. Não. O Lucas falou, acho que todas as gerações conhecem essa música. Realmente é uma música atemporal, né? Não tem como a gente não conhecer. Né? Recomendo muito as parcerias do Vinícius com o Baden Powell, que são os afro-sambas, né? Onde ele faz o Baden Powell imita o berimbau, assim, no violão, é uma coisa maravilhosa também, super prestigiado internacionalmente, assim. O Tom Zé, que é um autor tropicalista, que no meu TCC foi sobre ele, é um cara que eu sou apaixonado, ele tem uma música que é genial, o título, e caiu no Enem já, olha que engraçado, eu até levava pra galera ouvir na aula, tem várias músicas que eu levo pra ouvir na aula que já caiu no Enem, poemas, né? E o título dessa música acho que eu pus na lista de exercícios, O Dia em que a Bossa Nova inventou o Brasil. Eu acho isso muito bacana, como se a Bossa Nova tivesse colocado o Brasil no mapa mundial da cultura internacional. A Bossa Nova inventou o Brasil do ponto de vista cultural. Isso é muito bacana. Ô Lucas, como é que é esse poema mesmo? Fala ele pra nós, hein? Abre o microfone aí. E aí, Igor, beleza? Quer que Beleza? recita ele mesmo? Por favor. Tá, beleza, então. Tomara. Tomara que você volte depressa. Peço do meu carinho. E chore, se arrependa, pense muito.
que é melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama, essa é a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Parabéns, valeu, tudo bonito, né? A coisa mais bonita do mundo é viver cada segundo como nunca mais, né? Isso aí é um resumo do lema Arcade, né? Que é tão retomado, né? Que é o Carpe Diem, né? Aproveite o dia, aproveite a vida, né? Viver cada segundo como nunca mais, né? Viva intensamente, vida louca. Quer dizer, é muito bonito, né? E ele fala um trecho aí nesse poema que é a cara do Vinícius também, que é melhor a gente. Como é que é, Lucas? Que ele fala que é como se fosse. Tem uma música dele que ele fala, né? É impossível ser feliz sozinho. Né? Ele fala a mesma coisa aí também, né? Quer dizer, que é melhor você sofrer junto com alguém do que você ficar feliz sozinho. Né? Quer dizer, isso é muito relacionado à poética dele. Então é importante a gente. Wave, muito bem. Ô, Elvis, podia ter pegado o violão para fazer um som aí para nós nessa aula de hoje, hein? Se tiver com o violão e quiser cantar uma bossa nova para nós, será bem-vindo. Se souber alguma de cor aí, né? Ou alguma do Caetano, da Rita Lee. Eu sei que você sabe tanto dessa galera aí, né? Tom Zé, não sei se você manda. Eu não sei como é que fica tocar violão pelo Google Meet, né? Será que fica ruim? Vocês já fizeram alguma vez? Sei. Até iria, mas estou no PC. No PC é pior? Não sei. Eu também estou no PC, eu nem uso celular para dar aula. O celular fica do lado aqui. Ah, sem câmera. Podem. Fica para próximo, então. Enfim, então isso vocês têm que lembrar da Bossa Nova, né? Esse sintetismo das culturas negras aí do ponto de vista internacional, deve ter colocado no mapa João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Beleza? Um outro movimento que tem influência da Bossa Nova e que tem a ver muito com o que a gente chama de contracultura. Né? A contracultura, ela surge principalmente a partir dos protestos em maio de 68 na França. Né? E a ideia é uma ideia de protestos aí que vão tentar libertar a juventude dos estigmas morais do passado e tal, e se colocar uma vida mais livre. Né? Do mesmo momento aí surge o movimento do Flower Power, né? O poder da flor, né? O movimento hippie, o movimento pacifista. Repare que, do ponto de vista internacional, está rolando o quê? Guerra do Vietnã, Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, né? E uma juventude que questionava, né? Para que a gente está fazendo isso com o mundo? Repara, para que a gente está fazendo, né? Se matando, destruindo, né? O apocalipse atômico, né? Quem sabe de cor é a rosa de Hiroshima, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas, né? Mas ó, não se esqueça da rosa, a rosa de Hiroshima, a anti-rosa atômica. Já caiu na Enem também, né? O que é a anti-rosa, né? Seria, isso é do Vinícius de Moraes também, né? A rosa é o símbolo do amor, o símbolo da vida, o símbolo da beleza. A anti-rosa atômica é o que contraria, dizima, destrói tudo isso. É a música dos Secos e Molhados também, né? Super recomendo os 2 primeiros álbuns. Se eu não me engano, 72, 74, Secos e Molhados, que dialoga diretamente com o tropicalismo, que a gente está falando também. Mas o tropicalismo em si, ele surge em um álbum, né? Um álbum chamado Tropicalia ou Panis et Circenses, que eu citei na minha última redação, não sei se vocês vão lembrar. Vocês lembram de eu falando de esporte? E aí eu falei da política do pão e circo. Né? O que é pão e circo? Em latim, para quem alguém fala latim aí, espero que não, porque nem existe latim hoje, mas né? Ler às vezes a gente pode até ler, vai falar ninguém fala. Panis et circenses, em latim, quer dizer pão e circo, que é aquela política ali do entretenimento, que tem tudo a ver com a cultura de massa hoje em dia. Né? Recomendo muito um documentário de viés meio marxista de um cara chamado Guy Debord, não sei se vocês conhecem, chama Sociedade do Espetáculo. Podem procurar, é bem doido esse negócio. A gente vive uma sociedade de espetáculo, né? Saiu para repertório, para tanta coisa, né?
Muito legal. Dialoga com o Dilema das Redes, que eu pedi para vocês verem. Alguém já viu o Dilema das Redes para o nosso debate aí? Se tudo der certo, vai ser eu, o Fábio e o Bruno, os debatedores aí, para falar sobre a questão da tecnologia. Muito legal. Enfim, esse álbum chama Tropicalia, né? Tropicalia, nós vivemos nos trópicos, né? Não é por acaso, né? Ou Panis et Circenses. Quais são os caras que são integrantes da Tropicalia? Os mais famosos, assim, que a gente não pode esquecer, que é o primeiro cara que a gente lembra, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Além deles, a gente tem uma banda chamada Os Mutantes, que era formada aí pela Rita Lee, que eu sei que vocês conhecem, hein? Semana Cultural e tal. A Rita Lee, também com o Arnaldo Batista, Sérgio Dias, formaram essa banda aí que dialogava muito com os Beatles, né, com rock and roll internacional, que é tudo dessa época aí. E além deles, a gente tinha também o Tom Zé, que é o meu favorito, né, um grande compositor até hoje, para mim é o maior dos tropicalistas, assim, um cara sensacional. E também a gente tinha aí o Rogério Duprat, a gente tinha também o Hélio Oiticica nas artes plásticas. O Rogério Duprat ele já tem a ver ali um pouco com a música clássica e tal. E um cara também que é um dos meus favoritos, né? E que dialoga com a poesia marginal, mas é o grande letrista do tropicalismo, que é um cara lá do Piauí, chamado Torquato Neto. O que você tem que lembrar de estética é que o tropicalismo mistura tudo, muito mais do que a bossa nova. Porque ele pega a bossa nova, mas ele pega também a música brega, ele pega uma das músicas que estava em alta nessa época, que é o Iê, 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 que é a música meio que do Roberto Carlos, que era o que fazia muito sucesso nessa época, era esse tipo de som, né? Que dialoga com pop meio nacional, mas ele mistura também com rock and roll, que era super mal visto nessa época. Então, uma ideia, houve nessa época uma passeata contra a guitarra elétrica. Imagina, né? Hoje a gente acha um absurdo, né? Qual que é a ideia de uma passeata contra a guitarra elétrica? Era uma passeata negando a influência da música americana, estrangeira, internacional na música brasileira, né? É muito interessante. O Helder fala que o Caetano disse que um cara essencial para Tropicalia também é o Glauber Rocha. Com certeza, o Glauber Rocha, ele não é do tropicalismo, mas ele é do movimento chamado, da mesma época, né? Chamado Cinema Novo, né? Que o Glauber Rocha ganhou o Cannes, que é o maior festival de cinema do mundo. E o grande filme, assim, que eu recomendo, eu passava um curta-metragem em aula do Glauber Rocha, muito bacana, que ele recita o Versos Íntimos do Augusto dos Anjos, que eu adoro, que ele fez esse filme, que foi pra Cannes também, no enterro do Di Cavalcanti. É muito doido esse filme, procurem. No Glauber Rocha, assistam um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o grande filme dele, que tem tudo a ver com o tropicalismo, que é o Terra em Transe. O Terra em Transe é uma loucura. É muito doido, é bem doido mesmo. Assim. Tem nada a ver com os filmes que vocês estão acostumados a ver hoje. Assim. Mas é um marco na história do cinema mundial também. O Glauber Rocha é um cara importante, bem lembrado ali, óbvio. E uma coisa também que a Bossa Nova não tinha é que a galera do tropicalismo era muito escrachada visualmente. Eles tinham um cabelão, cabelo pra cima, umas roupas meio... que tinha muito a ver com o programa de Chacrinha, antigamente, aquele negócio super escrachado, assim, né? Que é justamente essa busca por uma brasilidade antropofágica, assim. Por isso que eu acho que dialoga muito com a ideia da primeira fase do modernismo, que é muito rebelde, muito inventiva, né? Se a gente pegar uma coisa que é mais ou menos da mesma época, que é a canção de protesto, né? Lembrando que isso aí já era no final da década de 60, a gente teve um golpe militar no Brasil em 1964, né? Então ele já estava, inclusive, esse cara saiu tudo do Brasil depois, né? O Caetano, inclusive, tem um documentário que lançou agora, esse ano, que chama Narciso em Férias, que na época ele foi preso pela ditadura militar, depois foi exilado, foi para Londres. Então, muito interessante. E a canção de protesto, que tem, por exemplo, Geraldo Vandré, Chico Buarque, talvez seja o maior representante, elas faziam umas letras mais politizadas contra a censura da ditadura militar e colocavam uma ambiguidade para passar pela censura, né? Por exemplo, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O apesar de você, o você é a ditadura, né? Mas ele não fala de forma explícita, né? Um negócio que a gente falou, e o Helder comentou, ele também, que ele gosta, que é os secos e molhados, né? É uma estética totalmente tropicalista. Pintava o rosto, né? O Ney Mato Grosso, né? Todo hermafrodita, né?
e com aquelas danças malucas dele lá e com aquela voz maravilhosa, né? E o Secos e Molhados tem música um poema do Vinícius de Moraes, música um poema do Manuel Madeira, música poemas do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, quer dizer, dialoga totalmente com a poesia moderna no Brasil, né? Pois é, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Como beber dessa bebida magra, tragar a dor e engolir a labuta, mesmo calado a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. Esse pileque homérico no mundo, de que me adianta ter boa vontade, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Que cálice é esse? É o cálice de tomar de vinho tinto de sangue ou é o cálice de calar, né? De ficar quieto, né? Então, sempre que rolar uma canção de protesto, Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei de Flores, Coração do Estudante, isso assim, vivemos como os nossos pais, né? Belchior, Elis Regina, tudo tem a ver com essas músicas que se colocavam contra aquele regime ditatorial naquele momento, né? E que cerceava a liberdade de expressão. Isso é muito importante ser lembrado. Já o trocalismo, ele tinha uma luta que você pode considerar política, mas ele não bate diretamente na ditadura e tudo mais, né? A ideia é se colocar como meio de vida contra aquilo tudo. A Marisa Monte é um pouco depois do Duda. A Marisa Monte já é um pouco pós, mas com certeza se influencia por esses autores aí. Talvez a grande cantora dessa época e intérprete é a Elis Regina, né? A Elis Regina, a Maria Bethânia, Gal Costa, inclusive a Elis Regina, talvez seja um dos grandes hinos, né, contra a ditadura militar dessa época, seria a canção O Bêbado e o Equilibrista, do Aldir Blanc, que morreu de Covid esse ano, inclusive, né? Muito triste, escreveu um poema em homenagem a ele no dia que ele morreu e tal. O Bêbado e o Equilibrista, pô, queria botar para vocês ouvirem agora, recomendo muito que vocês ouçam, assim, né? Que ela foi uma letra do Aldir Blanc depois da morte, né, do Enfio, né, e de um estudante que fingiu que ele tinha jornalista, né, que fingiu que tinha se suicidado, e depois a gente descobriu que, na verdade, ele foi assassinado pelo regime militar e tal, né? E ela fala assim, e a esperança equilibrista, salve a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. É muito doido, que é como se fosse a gente estivesse na corda bamba, tentando não cair, mas tentando a esperança se equilibrar para continuar a vida. Assim, né? É muito bonito, cara. Eu até estou arrepiando aqui só de falar. Lindo. Ouça isso, galera. Para mim é o que de melhor a música brasileira fez aí nos últimos tempos. Assim. Repare que dessa época para frente, cara, do modernismo para frente, é só coisa sensacional que o Brasil produz. Assim, né? Realmente parece que o modernismo e a bossa nova inventou o Brasil, realmente. Isso é muito interessante. Então, a canção de protesto dialogando nesse sentido mais combativo e o tropicalismo mais no sentido de se colocar de forma contracultural no mundo, quer dizer, do jeito que a gente chama de desbunde, né, que não tá nem aí para nada, e os caras quebravam o pau mesmo, e com a estética totalmente transgressora, mas não necessariamente entrando para o discurso político panfletário. Né? Essa que é uma questão importante de colocar no tropicalismo. Assim como também a própria poesia marginal, né? Que aí a gente já entra aí num outro discurso da poesia marginal que, quando você ouvir essa palavra poesia marginal, você tem que situar o que é essa margem. Né? A margem da poesia marginal é a margem do circuito editorial. Beleza? No sentido de que é reconhecido também a poesia marginal da década de 70 como geração mimeógrafo. Quer dizer, o mimeógrafo é aquele negócio que ia rodando, assim, e ia fazendo, como se fosse tipo, tirar uns xerox, assim, dos livros, e eles eram vendidos de mão em mão. Então era uma margem muito mais relacionada ao circuito editorial do que uma margem do ponto de vista social, que era uma galera de classe média que fazia. E que tinha uma maneira também de contrapor o regime vigente, ditatorial e tal, mas muito mais relacionado vamos falar assim,
ao modo de vida, né? Como um poema do Chacal ali, né? Proibido pisar na grama. Esse é o título. O jeito é deitar e rolar. Repare, proibido pisar na grama, quer dizer, você não pode fazer nada, então a gente vai quebrar o pau mesmo, zoar e fazer uma vida de uma forma mais livre. Né? E essa é a grande pegada da poesia marginal, que dialoga também com o tropicalismo, quer dizer, uma poesia que é muito mais uma poesia falada, uma poesia vendida de mão em mão, uma poesia que está relacionada ao rock and roll, que está relacionada à música popular, muito mais do que aquela poesia clássica do livro. Essa que é a grande sacada desses caras, né? Quem são os grandes nomes da geração mimeógrafa, ou poesia marginal, ou poesia aí da década de 70, e que é caracterizada por palavrão, por linguagem coloquial, por poemas muito curtos, muitas vezes. Chacal, que é o cara que eu estudei no mestrado também, já conheci pessoalmente, a gente já fez vários recitais juntos, assim, um ídolo meu na poesia. Tem um poema dele, só pra você sentir o clima, que ele fala assim, chama Quem quer saber de poeta na idade do rock? Quem quer saber de poeta na idade do rock? Um cara que se cobre de penas e letras lentas, cheia de dúvidas e desvarios, tal a balada de Neil Sedaka. Quem quer saber de namoro na idade do pó? Um romance cheio de dúvidas e desvarios, tal a balada de Neil Sedaka. Quem quer saber de mim na cidade do arrepio? Um poeta sem eira na beira de um calipso neurótico, um Orfeu fudido, sem ficha e nem ninguém para ligar, um dos 547 orelhões dessa cidade vazia. Esse é um outro poema de Chacal que eu acho muito interessante. Já vou responder as perguntas aí. Um outro cara que a gente leu no clube de leitura, que é o Paulo Leminski, né? A Ana Cristina César, né? Uma poesia mais melancólica, intimista. Além do Leminski, o Leminski dialoga muito com a cultura japonesa. Ele escreve muito em haikai, que é aqueles versos curtos de 3 versos, aqueles poemas curtos de 3 versos. Né? A noite é enorme, tudo dorme, menos teu nome. 3 versos diretos, né? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse uma medalha, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Olha que bonito, né? Isso é o Leminski, porque o Leminski talvez hoje seja o cara mais famoso dessa galera aí, porque realmente é uma poesia muito dinâmica, muito rápida, inclusive muito famoso nas redes sociais. E geralmente os poemas são deles mesmo, não é igual a da Clarice Lispector, que geralmente não é dela. Então essa que é a grande pegada, assim, ó. Tem um do Torquato Neto, que eu acho que sintetiza muito qual que é a vibe da poesia marginal. Ele fala assim, escute meu chapa, um poeta não se faz com versos. Olha essa frase, né? Um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo e sem medo. É estar sempre a perigo e recriando dificuldades, pelo menos maiores, pelo menos piores. Nada no bolso ou nas mãos. Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Poetar é muito simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, etc, etc, etc. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que pensando bem não é nada, se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes e sair por aí, ainda por cima, sorridente mestre de cerimônias, herdeiro daqueles que levaram a coisa até o fim e continuou levando, graças a Deus. E fique sabendo, quem não arrisca não pode berrar. Uma citação que ele termina o poema. Levem um homem e um boi ao matadouro. Que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeus. Termina assim, eu acho muito foda esse poema. Nem sabia que eu sabia de cor, eu tô falando aqui.
O Hélio falou que os festivais foram o principal palco para esses caras. Com certeza, bom, bem lembrado. Nessa época tinha os grandes festivais da canção, né? Numa incipiente TV aí, como a Record, né? Como a extinta TV Tupi. E aí tinham grandes canções, né? Do Gil, do Chico, né? Uma que ganhou entre os primeiros lugares do Festival da Canção, muito famosa, da canção de protesto, foi o Roda Viva, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu, né? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá, né? Que roda viva que é essa? Né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas rodas do meu coração. Muito lindo, né? O Chico, para mim, é o maior letrista de todos os tempos, assim, não tem ninguém, não tem ninguém. Na verdade, do mundo, nunca vi. Nunca li ninguém que escreve melhor que ele em música popular, assim, um negócio absurdo. Para mim, merecia um Nobel igual o Bob Dylan, ganhou um Nobel merecido, escrevendo música, assim, Bob Dylan. É desse movimento também, só que no rock and roll, né, um internacional, mas é diretamente ligado não ao tropicalismo, que é no Brasil, né, mas à contracultura. Né? E aí a gente tem Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, The Doors, o Bob Dylan, Beatles, e por aí vai, né? Grandes bandas aí, grandes nomes do rock and roll internacional aí, que até hoje são tão cultuados aí, né? Bem bacana. Ele falou aí do Domingo no Parque, né? Ganhou o Festival da Canção, muito bem, do Gilberto Gil. Né? É muito curiosa essa letra, porque ela é uma crônica, né? Uma crônica de violência. Ela é igualzinho uma crônica contando começo, meio, fim, clímax, morte. É muito foda. E esteticamente é uma música. Cara, o Gilberto Gil é um negócio que. Esses caras, cara, o Caetano, o Chico. Pra mim, se você não usar a palavra gênio, é uma pena que hoje a gente está nas brigas políticas tão pesadas, né, que uma galera odeia esses. Opa! Eu saí aqui, eu tô me empolguei. Foi mal. Cara, é tão pesado esses caras que eu tô falando que até caiu a conexão. De tão pesado. De tão pesado que é o som desses caras que eu falei, velho. A conexão caiu. Vou continuar. Enfim, se você não usar a palavra gênio que esses caras, e são tão pesados que até caiu a conexão, foi tudo calculado, galera, pra fazer essa piada, velho. Enfim, você não usa com ninguém. O que mais vocês tinham comentado? Agora meu chat fechou. Foi alguma dúvida ou algum comentário aí? Não sei se o Lucas tinha feito ou o Helder. Alguma questão a mais aí? Então é isso, galera. Eu empolgo nesse assunto porque eu adoro esses caras, né? O Helder falou assim, a bossa nova foi a quebra dos estilos, porque é totalmente diferente. Já que ela é cantada calmamente, o ritmo mais leve foi uma mudança dos estilos. Sim, principalmente no jeito de cantar. Porque os caras que cantavam na época, antes da Bossa Nova, era muito no estilo impostado, né? Tipo Nelson Gonçalves, né? Boemia, aqui me tem de regresso. Que tem uma pegada do bolero e tal, cara. E aí quando vê, chega o João Gilberto, violãozinho ali, senta. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só a tristeza que não sai de mim, não sai de mim, não sai. É lindo demais, né? E de um jeito muito mais contido, né? O violãozinho, né? E tem as questões musicais aí do tempo, contratempo e tal, que aí o jeito que ele toca o violão. Mas a pegada é misturando jazz com o samba e fazendo uma revolução. Como diz o Tom Zé, a Bossa Nova inventou o Brasil. Beleza, galera? Para fechar, estou empolgando, esses assuntos eu gosto muito, né? Foi quase uma democratização com a música, com certeza. O concretismo. Qual que é a viagem do concretismo? O concretismo sempre cai no Enem, também porque ele tem uma pegada muito visual, né? A gente pode usar também, para falar do concretismo, os termos poesia visual ou poema objeto. Beleza? Aí é importante que vocês vejam lá no material que eu mandei,
Qual que é a pegada das características do concretismo, né? É a valorização do conteúdo, tanto visual quanto sonoro, né? É uma utilização de efeitos gráficos usando o espaço em branco da página, né? Acho que isso é importante de se pensar, essa questão do poema objeto, sem eu lírico, né? A utilização aí de elementos visuais, né? Tem um poema famoso do Tom Zé, que ele chama Cidade. Aí ele pega vários radicais, né, que é a palavra sem prefixo, sem sufixo, e forma um adjetivo gigante. Assim, ele fala atrucata cabacaute, dupla asfera, fude história, loca lubrimed, música orgânica, periódico plástico, rapa recipro, rust, saga simplitra, vera viva, onívora. Isso é tudo uma palavra só. Cidade. Aí ele faz esse adjetivo gigante, que eu não sei porque que eu decorei isso, e coloca a palavra cidade depois, né? E aí ele tem uma música linda que chama Senhor Cidadão, ele recita isso antes, né? A truca do cabacal, dupla asfera, fude história, loca lubrimed, múltiplo orgânico, periódico plástico, rapa recipro, rust, saga simplitra, vera viva, onívora. Cidade. É isso. Engraçado, né? Eu vou mostrar aqui um poema concreto aqui para vocês. Eu gosto de decorar poema, inclusive, concreto, né? Vai entender. Vocês estão vendo a minha tela aí? Eu gosto muito desse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Lixo. Aí tem a palavra lixo gigante e tem a palavra luxo, pequenininho, assim, na relação entre o lixo e o luxo. Um outro cara, tem até um documentário do Globoplay que lançou esse dia, que é o Arnaldo Antunes, que é do Titãs, que começa na década de 80, e ele escreve o Ferreiro Goulart também, né? Mas os grandes nomes da poesia concreta no início é o Décio Pignatari e os irmãos Campos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, beleza? Olha esse aqui também. Tem a palavra cloaca, né? Beba, babe, caco, cola. Quer dizer, ele vai jogando com a sonoridade e com a questão dos espaços em branco. Quer dizer, o poema concreto não é o sentido da palavra que importa, é a visualidade da palavra, né? Ave, ave. Né? Ave, voo. Voo, ave. Voo, ave, voo. Né? Ave, voe. O Leminski também trabalha muito com a questão da poesia concreta, né? Olha isso aqui, ó, do Leminski, né? Lua na água. Aí ele coloca aqui embaixo como se tivesse refletido na água, né? Lua na água. Alguma lua. Lua alguma. E aí tá meio que ao contrário, assim, né? Deu para pegar, galera? Qual que é a sacada da poesia concreta? É justamente essa questão aí da materialidade, né, da poesia nos espaços em branco, na questão da visualidade, né? Tem uma música do Tropicalismo que se chama Bate Macumba, totalmente. Bate Macumba, bate Macumba, oba. E aí eles vão aumentando, assim, né? É dos Mutantes, né? Com o Gil, se não me engano. E aí é engraçado que a letra dela, ela faz tipo uma asa de morcego, assim, né? Na folha em branco. Na folha ela é tipo uma asa de morcego. E chama Batman, né? E sintetiza muito a ideia do tropicalismo, né? Que é Batman, que é um símbolo da cultura pop internacional, do quadrinho, um herói americano, e Macumba, que é um negócio, né, afro-brasileiro, vamos colocar assim, super. Você falar Macumba, ninguém de outro país vai entender, né? E eles colocam como se fosse uma palavra só, Bate Macumba, né? Dialoga aí com a ideia do concretismo total, né? O tropicalismo, ele dialoga com os poetas concretos, com o Décio Pignatari, com os irmãos Campos, sem dúvida nenhuma. Assim, importante a gente saber fazer esse paralelo. Beleza, galera? Então, recapitulando, lembre da Bossa Nova como o que inventou o Brasil aí, Vinícius de Moraes, João Gilberto, o Tom Jobim, Águas de Março, Chega de Saudade, Garoto de Ipanema, misturando o samba com jazz e criando esse negócio novo. Lembre-se aí do tropicalismo aí, do Caetano, do Gil, do Tom Zé, dos Mutantes, do Torquato Neto, misturando uma questão visual de forma bem antropofágica, o rock and roll, o pop, a música, a própria bossa nova, o iê, o brega, uma estética bem, né, chacrinha, bem maluca, né, secos e molhados e tal, dialogando com a contracultura, né, e criando
né? Um negócio bem brasileirão ao mesmo tempo também, de forma muito legal, né? Lembre-se da poesia marginal, né? Como essa poesia do corpo, essa poesia do livro vendido de mão em mão, essa poesia dos poemas curtos, da poesia muitas vezes minimalista, mas com palavrão, com a linguagem coloquial, que queria afastar, né? Como Chacal diz, ele fala assim, imagine se por algum estranho motivo a música parasse de tocar e começasse a ser consumida apenas através de partituras. O mundo ia ficar mais triste, né? É isso que aconteceu com a poesia. Ela se afastou da fala, do corpo, se confundiu com a escrita e começou a se tornar um monopólio de um estreito círculo de iniciados. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Olha que massa, né? A poesia se confundiu com a escrita, né? Imagina se a música fosse consumida apenas através de partituras, né? Olha que sacada genial. Saca? Essa é a onda da poesia marginal, do Chico Alvim, do Cacaso, da Ana Cristina César, do Paulo Leminski. Tem um livro muito famoso chamado 26 Poetas Hoje, né? Da Heloísa Buarque de Holanda, que é a principal antologia para quem quiser conhecer. Tem um livro que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, que é uma antologia da poesia marginal, que eu queria que vocês escolhessem um poema desse livro para ler no nosso último dia de aula, que vai ser um sarau de encerramento, né? Vai ser 2 pontos para quem participar. Mas se você quiser pegar um outro poema que você goste, ou um poema contemporâneo, um rap, sei lá, alguma coisa que você goste para ler no dia, pode também, beleza? Só se participar. Essa vai ser a nossa atividade aí de encerramento. Não precisa fazer resenha, deixei bem livre mesmo, para não pesar muito para vocês. O que a gente vai ter de atividade vai ser só um debate, também não precisa ter texto, Dilema das Redes, o sarau que não precisa ter texto também, as 2 redações, porque a redação a gente precisa ir fazendo, né? E as listas de exercícios para vocês ir treinando. Então é só coisa para vocês treinar para o Enem que eu coloquei para vocês fazerem mesmo. O resto é só participar. Beleza? E é isso, galera. E o concretismo, né? Concretismo, poema objeto, poesia visual, a visualidade do poema na folha, né? É o poema aí em sua maior, vamos falar, expressividade visual, onde importa muito mais o que você vê do que o que você pensa. Muito mais o sentido que você cria através da imagem, do ponto de vista semiótico, do que simplesmente aquilo que você significa semanticamente falando, reunindo palavras que você atribui sentido comum a elas. Essa é a ideia da poesia concreta. Beleza? Irmãos Campos, Décio Pignatari, e são os grandes autores aí. Galera, alguma dúvida? Deu para entender? Gostaram da aula? Tá de boa? Espero que vocês tenham curtido. Acho que deu para perceber que eu gosto pra caramba dessa galera, que eu fico empolgado, fico recitando tanto de poema e cantando as músicas sem saber cantar, né? Mas o Tom Jobim tem uma música que ele fala assim: se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. É muito massa essa música, chama Desafinado, é uma das mais famosas, né? Então, foi tão pesado o tanto de artista foda que eu falei hoje, foda não, né? Demasiadamente admiráveis, que até caiu a internet, porque não tem jeito de segurar essa onda, né? Pena que é só 1 hora, né, cara? Queria colocar as músicas, ouvir, passar uns documentários, ter várias aulas sobre isso, né? Mas pelo menos tá todo mundo vivo, né? Tá todo mundo com saúde, tá todo mundo se comunicando, estudando aí do jeito que dá, né? Mas aí às vezes a gente fala mais outra aula, às vezes eu passo mais umas coisas pra gente ver. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário para fechar? Né? Ou tá tudo bem, tá de boa? Espero que vocês tenham gostado, igual para mim foi ótimo. Curti demais. Espero que vocês tenham curtido também. Pra galera que não veio hoje, se cada um que estiver aqui falar para 3 colegas seus que não veio na live hoje para assistir, fala, não, velho, a aula foi muito legal, assiste a gravação, e o Igor já colocou lá no YouTube, vê que é muito legal, foi esclarecedor, vai ajudar a gente no Enem para entender melhor o contexto da cultura, né? Todos os olhos, muito bom, Helder.
Todos os Olhos é uma das minhas músicas favoritas, né? De vez em quando, todos os olhos se voltam para mim, de lá do fundo da escuridão, esperando, querendo que eu saiba. Mas eu sou inocente, né? Eu não tenho chicote. É muito foda, eu não tenho chicote, porque eu não quero bater em ninguém, né? Não quero ser batido, né? Muito foda. E a capa do álbum é uma bola de gude, assim, bem ambígua, né? Depois vocês olham, não vou nem falar o que parece. Todos os olhos, né? Que horas, né? É isso aí. Beleza, galera? Mais alguma questão? Tá de boa? Então é isso, galera. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Como diz o bom mineiro, desculpa qualquer coisa. Semana que vem, não lembro mais o que vai ter semana que vem, mas vai ser alguma coisa aí. Sei lá, se é gramática, se a gente continua. E qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Manda o WhatsApp. Caso tenha alguma redação sua que você corrigiu do simulado, me dá uma cobrada lá que eu corrijo. Mas estou indo devagar e sempre. Beleza? Se cuidem, fiquem em casa. Muita saúde, muita paz. Espero que vocês ouçam essas músicas aí que eu falei algumas. E vocês fiquem bem, né? Apesar da vida ser meio difícil, às vezes a gente continua seguindo. Beleza? Um abraço e bom final de semana, boa tarde. Até mais.